Programa Plenitude, com Iraci Campos. Por que tantas pessoas se sentem tão desconectadas, tão fora do ar, mesmo tendo uma lista cheia de compromissos no seu dia a dia? Pois é, para falar sobre isso, eu sou Iraci Campos e o nosso programa Plenitude vem falar sobre vazio existencial. E a nossa convidada de hoje é a querida Larissa Chaves. Ela é psicóloga, palestrante e vem bater um papo muito gostoso aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Plenitude, Larissa. Muito obrigada, Iraci. É uma alegria estar aqui, é uma alegria participar e conversar sobre esse tema tão importante. Afinal de contas, Larissa, o que vem a ser o vazio existencial que tantas pessoas falam, ficam angustiadas e não sabem por quê? E, na verdade, às vezes a pessoa tem uma agenda cheia de compromissos, e trabalha, e criança, e família, e aí você fala, como é que ela arruma tempo para ter o vazio existencial? Como que é isso? Esse vazio existencial, que hoje a gente utiliza esse termo, né, um termo da atualidade, mas quando a gente para estudar um pouquinho, a gente percebe que em outras épocas já existia esse vazio existencial, mas em cada época existe talvez um nome diferente, uma forma diferente de lidar com aquilo, uma conjuntura, um zeitgeist diferente. Mas quando a gente falava, por exemplo, talvez há décadas atrás, no século passado, sobre a melancolia, sobre a angústia existencial, de certa forma era desse vazio existencial que nós também estávamos falando, mesmo num tempo diferente, numa cultura diferente. O vazio existencial a gente pode definir como uma ausência do si mesmo, não uma ausência do ego, uma ausência do eu de agora, da personalidade atual, mas uma ausência, uma desconexão do si mesmo, do eu profundo, uma desconexão em última instância de quem nós realmente somos e logo uma desconexão do nosso Pai. Ou seja, a pessoa ela não se identifica com aquela personalidade que ela está vivenciando hoje, aqui agora. Ela não consegue se integrar naquele meio em que ela está transitando e, na verdade, ela sente-se vazio, talvez de um passado, de uma saudade, de coisas que ela conseguiu vivenciar intensamente e hoje, tipo assim, eu estou um estranho no ninho. Né? Pode ser isso, né? Essa é uma das causas, digamos assim, uma das causas, inclusive, que quando a gente lê aquele texto que eu gosto muito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a melancolia, tem um quadro muito semelhante a esse que você acabou de descrever. O espírito reencarnado que se sente prisioneiro e que vive aquela angústia existencial, aquela sensação de vazio, de falta, de saudade que tem a ver com o seu passado espiritual. Mas há também um outro tipo de vazio existencial que é de certa forma até oposto, que tem a ver com uma hiperidentificação com a personalidade atual. Então nós somos espíritos, a nossa razão de existir é enquanto seres espirituais. E quando a gente está muito no materialismo, muito identificados com o eu do agora, com aquilo que a matéria nos chama, com aquilo que são os valores do mundo, é muito comum que essas pessoas também, depois de conquistar as coisas, então eu conquistei o trabalho, eu conquistei o dinheiro, eu conquistei tudo aquilo que o mundo me convida a conquistar. Mas quando eu volto para casa, quando eu vou me recolher, quando há espaço, quando há uma brecha na agenda, eu me sinto vazio. Ou seja, tudo aquilo que eu estou vivenciando dentro desse mundo de materialidade, com tantas possibilidades de distrações e a gente não perde nenhuma delas, essa é a verdade, né? Aí eu percebo que nada do que eu estou conquistando, que eu estou tendo, aquilo que eu estou chamando de realização através das minhas conquistas, nada daquilo me preenche. Eu, inclusive, já atendi, não foi uma, não foi duas, não foram 5, muitas pessoas, especialmente muito jovens,
exatamente com esse relato, né? Então, eu já conquistei aquilo que disseram para conquistar, eu já passei no Enem, eu já formei na faculdade, eu já tenho a tal da estabilidade financeira, e agora? Quer dizer, e agora? Como se o mundo perdesse a graça. Sentido. E a gente percebe, não só pessoas que conquistaram, mas aqueles que estão entrando na adolescência. Eu atendi uma menininha de 4 anos e ela falava assim, eu tenho uma dor aqui, tia. Eu falava, mas que dor é essa? Uma dor assim, fundo, parece que dói assim, parece que aqui dentro não tem nada. Eu falava, e o que você sente? Aquela dor, eu amo a mamãe, eu amo o papai, mas não tem graça. Então, ou seja, ela não sabia identificar, né? Falar, olha, estou sentindo um vazio existencial. Nomear, Né? Mas é uma dor, e ela falava assim, é uma dor que não dói de doer, de bater. É uma dor. Ou seja, o que é aquilo? Né? Para uma mãe que ouve uma criança de 4 anos falar uma coisa dessa, você fala, peraí, para o mundo que eu quero descer, porque eu estou dando tudo, estão na escolinha, tem brinquedos, tem a família que ama, a família que acolhe, né? E por que esse vazio numa idade tão Porque não tenra? é uma dor dessa personalidade atual. Exato. É uma dor desse espírito peregrino numa nova existência. Eu me identifico muito com esse relato, Iraci, porque eu era essa criança muito nova, não com 4 anos, mas aproximadamente com 7 anos. Eu era essa criança que sentia uma angústia que eu não sabia nomear. Hoje eu chamo de angústia, na época era uma dor, era uma tristeza, uma inquietação, e que eu tinha muita certeza que estava relacionada com a busca por um caminho religioso que eu ainda não sabia qual era. Então eu cresci numa família católica, eu ia à missa com a minha avó, mas aquilo não era suficiente, não preenchia, não dava conta desse lugar. Eu passei por uma peregrinação por muitas igrejas evangélicas, todo mundo que ia trabalhar na minha casa, eu perguntava que igreja que era, o que frequentava, e fiz uma peregrinação mesmo, fui a muitas denominações, achava interessante, guardo inclusive na memória essas experiências, mas foi só aos 14 anos, quando eu conheci o Espiritismo, quando eu entrei pela primeira vez na Mansão do Caminho, que essa dor passou. Então, era ali uma dor não da Larissa personalidade atual com 7, 8, 9 anos. Era uma dor do espírito Larissa, que estava tentando encontrar o seu lugar no mundo. Esse lugar do vazio existencial não vai ser preenchido com aquilo que a matéria e o mundo material tem nos a oferecer. O vazio existencial é uma dor espiritual, é uma dor de quem somos. E qual o propósito que nós temos aqui na Terra? Nem todo mundo vai ser um propósito de encontrar, por exemplo, uma religião, um templo, mas precisa ser um propósito maior do que aqueles que são apresentados pelos valores do mundo. Então, não vai adiantar a gente achar que é simplesmente uma profissão, um relacionamento, essa festa. Tudo isso são muitas vezes lugares de distrações dessa dor. É tudo passageiro. Mas é algo que o nosso espírito precisa encontrar enquanto sentido de existência, propósito de existência. E eu gosto de dizer aos meus pacientes que isso está mais para um verbo, uma ação, é algo que nós viemos fazer, é algo que nós viemos realizar. Tem mais a ver com um verbo e com uma ação do que com algo parado, né? Então, assim, eu achei, agora eu vou ficar parada aqui nesse lugar que é o meu sentido existencial. O nosso sentido existencial é um caminho. É um crescimento, né? É algo que a gente encontra para continuar caminhando. É como se a gente fosse ascendendo, exatamente. Né? E eu encontrei, no meu caso, tem a ver com o meu caminho religioso realmente. E é muito interessante, porque, como essa garotinha te falou, era uma dor física que eu sentia. E quando eu me engajei nas atividades na Mansão do Caminho, assistenciais, nas atividades de evangelização, é como se alguém tivesse pego com a mão e realmente retirado aquela dor. É aquele portal que a gente entra e fala assim,
eu preciso disso. Eu não preciso da dor do outro para viver, mas eu preciso da compaixão com o outro para eu viver. Porque, ao mesmo tempo, é uma troca onde o outro também está transferindo, está me dando substâncias para que eu me sinta acolhida também. Sim. Por ele, né? É um caminho de mão dupla ali, né? Sim. E eu acho que uma sensação que representa bem, assim, talvez um contraponto a esse vazio existencial é aquela sensação, assim, de estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Então, é aquela sensação de que se a minha vida se encerrasse amanhã, tá tudo certo, porque eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Eu estou na minha hora, no meu presente, no meu momento, né? Porque eu acho que tudo contribui um pouco quando a pessoa ela está vivenciando determinadas coisas, mas ela não está vivendo o presente dela. Então há uma lacuna que fica ali entre o presente e o futuro. Então o tempo inteiro na vivência do presente, ela não está presente. Ela tá, eu vou lá, eu vou fazer aquilo, eu tenho tal projeto, tal planejamento, eu quero aquilo, quero aquele outro. E o que está acontecendo aqui, eu estou levando no automático. Tipo, a vida, deixa a vida me levar, a vida leva Tipo eu. o filme Clique, do Adam Sandler, que ele vai levando a vida nesse piloto automático. E as cenas da vida dele cotidianas, com a família, as refeições, as conversas com a esposa, como ele vai pulando essas cenas exatamente no piloto automático, então ele não tem presença, ele não tem consciência, ele não tem memória afetiva daquilo. E tem muita gente vivendo nesse piloto automático, né? E a gente saindo dessa presença, a gente gera essa desconexão com o si mesmo, com quem somos, com o que viemos fazer, com o nosso propósito de vida e com Deus. E porque acaba não tendo uma relação com o outro, desenvolvendo laços de amor. Você tem o laço da convivência vazia, mas você não tem o laço da convivência de crescimento, de emoções. Então, qualquer emoções que possam estar surgindo naquele momento, ela é sua, para mim, problema seu, entendeu? Eu continuo a minha caminhada, que eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, eu faço o projeto e vou mudando de rumo conforme a vida vai apresentando situações. Isso gera um vazio muito maior, né? E as crianças, diferente de nós, elas são muito sábias em estar no presente, em estar inteiras onde elas se encontram. E para que nós tenhamos vínculos, conexões genuínas com as crianças, a gente precisa exercitar isso também. Nossa, e como? Porque elas nos cobram isso de uma certa forma, né? Sim. O tempo inteiro, quando a criança nos convida para sair do celular, para ir para o chão, para brincar, para se relacionar, o brincar da criança é um convite à conexão. É um convite à presença, a estar no aqui e no agora. E são esses convites que, quando atendidos, geram um verdadeiro vínculo entre pai, filho, mãe e filho e geram no futuro aquela memória afetiva. Só existe memória afetiva quando existe presença genuína. Aquela memória que a gente fala assim, nossa, tem gosto, tem sabor, tem cheiro. Isso a gente é uma não memória esquece, afetiva. né? Porque a gente estava tão presente para comer aquele bolo de chocolate que a avó fazia num dia de chuva, que a gente lembra do cheiro da chuva, do cheiro do bolo, da temperatura, da textura. E para isso a gente estava presente. E se nós queremos sair desse vazio existencial ao encontro de quem realmente somos e do que viemos fazer enquanto seres espirituais, filhos de Deus, precisamos ter essa presença e precisamos dessa conexão. Como que eu vou me conectar com Deus em oração se eu não estiver presente de verdade? Pois é, porque aí naquele momento eu não estou me conectando com Ele. Na verdade, eu estou me conectando com as palavras vazias. As palavras vazias. Decoradas, de nada para lugar nenhum. E é a mesma coisa de recitar uma poesia. Você já decorou a poesia, você
repete, feito uma matraca, pronto, acabou, mas você não sentiu o valor dela, a presença dela, né? Eu costumo dizer que nós impedimos a aproximação de Deus, de Jesus na nossa vida, porque na verdade Ele está presente, mas nós não aceitamos a sua presença, porque a gente não deixa Ele entrar dentro da gente. Aí quando a água bate no traseiro, que a situação aperta, as dificuldades naturais do nosso dia a dia, aí a gente fala, não, eu preciso da espiritualidade, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso... Mas dura geralmente aquele pouco tempo. E aí a gente percebe a importância da dor enquanto professora. Porque eu acredito que a maioria de nós, Iraci, se parar para lembrar assim de um momento de muita dor, de luto, às vezes uma pessoa que você ama no hospital, uma situação assim de desespero, provavelmente foi uma das preces mais verdadeiras e presentes que a gente já fez. É verdade. Quando a gente está desesperado, eu me lembro inclusive, a Iraci sabe, né, que eu tenho 3 filhas, e as gêmeas estão com 2 anos e meio, que são as mais novas. Quando eu estava no final da gestação das gêmeas, eu tive uma trombose venosa profunda na perna esquerda. Meu Deus! E eu fui para UTI com 35 semanas de gestação. Ai, e Jesus. fiquei depois assim em observação. E eu fiquei, foi uma experiência tão impactante, porque eu não estava esperando viver nada daquilo, né? Nossa, E, você de está num repente, outro momento exatamente, de alegria, né? de vida, de planos receber. futuros. E aí, de repente, eu estava correndo risco de vida, sem saber se eu tinha tido uma embolia, uma coisa assim. E os médicos me falaram, assim, todos os riscos e tudo. E eu lembro que talvez eu nunca tenha feito uma prece tão presente. Cada célula, cada partícula do meu corpo material estava naquela prece. Uma prece que eu falava assim, eu quero criar as minhas filhas, eu não sei o que eu combinei, vamos recalcular a rota, eu assino outro contrato, se eu achei que ok, que eu ia desencarnar agora, não, eu tava agora, muda tudo, tá? Eu quero ficar. Então, esse tipo de prece, fruto de algo que a gente está sentindo de verdade, que a gente não tem medo de pedir, porque você está tão desesperado que você pede, implora, clama. É uma prece que a gente... Com toda a força do seu ser, do seu âmago, você bota ali, assim. A intensidade dessa prece é diferente, né? Tem um capítulo do André Luiz sobre preces refratárias, que são essas preces que têm ali um alcance tão pequeno. Não passa o telhado da casa. Não passa o telhado da casa. E nesse caminho do que a gente está trabalhando aqui, né? Nesse caminho talvez contrário ao vazio existencial, nesse caminho que é o do sentido existencial, nós precisamos de preces com presença, com conexão, em que a gente consiga colocar ali a senha para acessar o Wi-Fi divino, digamos assim. Exatamente, porque ele está o tempo inteiro conectado com a gente, mas a gente... A rede está aberta, né? A nossa conexão, ela cai o tempo inteiro, ela é fraca. Quando você vê lá, rede fraca, você fala, é a minha. E é assim, porque, na verdade, quando as coisas estão normais, estão bem, a gente tem dificuldade de fazer prece. A gente distrai. Não, distrai. Olha, 60 segundos, 1 minuto, nesse 1 minuto que você está orando, que você está conectada, o seu pensamento faz sempre... Você escuta um barulhinho, você... Será que foi minha filha que caiu, fez alguma coisa? Será que... né? Sim. E quando a gente está em dor, a gente se caiu, levanta, a porta bateu, não faz mal. Você tem linha direta. Exatamente. Mas só quando a dor bateu. Tem também uma frase de Joana que eu gosto muito, tem a ver com o que a gente está falando, que ela diz assim, muitas vezes nós, na oração, falamos com Deus o que a gente quer falar com Deus. E depois a gente não faz silêncio para escutar a resposta. Então isso é um outro aprendizado também.
para manter esse vínculo e essa conexão, para que a gente tenha um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus. E em qualquer relacionamento tem a parte que a gente fala, tem a parte que a gente abre o nosso coração e tem a parte que a gente precisa fazer silêncio e permanecer. Silenciar a mente para ouvir o sussurro dele na nossa mente falando, né? Isso é extremamente importante. Aquele seriado de Chosen. Sou apaixonada, Iraci. Ai, são duas. Apaixonada. São duas. Eu estou assistindo, acho que, sei lá, pela quarta, quinta vez. Eu falo assim, tanto que eu falo para o meu marido, falo, amor, a gente tem que estar presente com Jesus. Me deixa transportar no passado um pouquinho. E a gente vai lá e começa a assistir. Você já sabe as cenas, você já sabe provavelmente as falas, mas você se transporta para aquele momento de simplicidade. Você sai da modernidade, você sai do mundo mundano para ir para aquela voz que fala com alegria, com docilidade, muita firmeza, mas que não perde uma chance. Aí você olha, você fala assim, ele não perde uma chance de dar um ensinamento. Se ele estivesse aqui, hoje, presente, e eu abrisse minha boca para falar qualquer coisa, eu sei que eu ia receber um ensinamento em cima daquilo. Porque tudo é profundo. E no momento, na transição que a gente vive, tudo é raso. Com certeza. E eu fico pensando, né, assim, a gente assistindo The Chosen, eu observo como os discípulos ali, cada um com a sua peculiaridade, com as suas características tão diferentes, mas praticamente em comum eles tinham algo que era a distração. Tão próximos de Jesus, mas tão distraídos do que Jesus realmente veio ensinar. E é aos poucos, com o passar dessa convivência, alguns só depois da partida de Jesus que vai caindo aquela ficha, assim, do que eles estavam fazendo ali, do que era esse reino de Deus, do que era a proposta para esse reino de Deus. E a sensação que eu tenho, Iraci, é que ainda hoje nós estamos distraídos, mesmo nós religiosos. Não só as pessoas, a gente fala às vezes das pessoas que estão no mundo material, mas mesmo nós, religiosos, ainda estamos muito distraídos. E aí a gente se lembra do irmão Jacob, do livro Voltei. Ai, nem fale, adoro esse maravilhoso. livro. E esse grande ensinamento também, né? Quantas vezes estamos também tão ativos, fazendo, acontecendo, como o Frederico Figner, que é o irmão Jacob, que tem uma trajetória maravilhosa, que fez muita coisa pelo movimento espírita, mas que, assim como aconteceu com Marta, das irmãs Marta e Maria, esqueceu da melhor parte. Tanto que ele não percebe a presença ali, né? Exatamente. Do Dr. Bezerra. Ninguém veio me receber, tipo assim, você imagina a gente falando, ninguém veio me receber, e eles olhando para você e falar assim, estou aqui, presta atenção. Exatamente. E a gente é assim, porque a gente com um monte de coisa para fazer, a gente se envolve na materialidade como se a vida real fosse aqui. A gente fala muitas vezes do lado espiritual, fala da vida espiritual, mas eu falando de um livro, contando uma história. Cadê a vivência, né? Esse é o grande desafio. Qualquer pessoa pode entrar num tremendo vazio existencial se não se vigiar, se não se... Eu costumo falar que Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua e não tomar conta do outro, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que você tem que manter a vigilância sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, tá consciente no que você faz, porque a gente cai no vazio existencial. E eu acho que como a matéria pesa, e a matéria nessa etapa em que nós estamos é uma matéria densa, que abafa os nossos sentidos, o único antídoto para que a gente, mesmo já estando, né, num movimento que é um movimento que trabalha a espiritualidade, mas a única forma real de que a gente não caia de novo nesse vazio existencial em que provavelmente já estivemos, é mantendo a conexão com o alto.
vivendo na horizontalidade da vida, porque a gente ainda faz parte da multidão. Sim. Mas todo dia a gente precisa, assim como a gente escova os dentes, tomar banho, todo dia a gente tem que manter esse contato com o alto, que é o que nos lembra quem nós somos, o que estamos fazendo aqui na Terra, por que viemos. Que estamos de passagem, a passagem é muito rápida. É aquela história, você encontra, olha, conhece pessoas idosas, você olha para elas e a sensação é que dá que elas nasceram assim já, entendeu? Ela veio assim, eu tô assim e ela nasceu assim. A gente não pensa que essa trajetória é a nossa trajetória, né? É o momento da chegada, o momento da vivência e o momento que vai te encaminhando a partida. E que, inclusive, essa ordem no vagão de volta nem sempre segue esse fluxo. Exatamente. Então, às vezes, nós estamos jovens achando que está com a juventude garantida e com a vida adulta garantida. Exatamente. E nem sempre. É verdade mesmo. Nossa Senhora, passa muito rápido. É muito bom. Deixa uma frase de estímulo para abrir esse coração, tirando esse vazio. Com certeza. Eu acho que a melhor frase, né, o melhor conselho que eu posso deixar aqui, com base no Espiritismo, com base nessa nossa conversa, é que a gente possa ter um momento diário, assim como a gente faz tantas coisas, que a gente abra espaço para ter um relacionamento com Jesus, para ter um relacionamento com Deus, para fazer as nossas orações, abrir o nosso coração e fazer silêncio o suficiente para escutar a resposta. É isso aí. Larissa, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma alegria ter você aqui. Então, a gente pode sim viver o presente constantemente, se libertar do vazio espiritual, do vazio existencial, para nos conectarmos com o espiritual. Jesus sempre presente em nossas vidas. Então, quando voltamos o nosso pensamento a Ele, em oração, buscando sentir aquela presença, aquele acolhimento, tenha certeza, Ele está, Ele te abraça, Ele te acolhe. Observe os sinais que Ele apresenta na sua vida. Então, que você tenha uma semana de muita paz, muita plenitude e alegria de viver. Beijinho carinhoso e até a próxima semana.